agora preso, todo mundo ia saber que eu era um viciado, então foi quando eu pensei no suicídio. Eu falei, então aqui dentro do presídio eu vou dar cabo da minha própria vida e resolvo esse problema. E ali fomos, viajamos horas e chegamos até o local onde estava preso. Porém, não conseguíamos ver ele. E a minha sogra falou, Rosane, vamos para a igreja. Vamos para a igreja, não tem outro jeito, não tem outra solução. Só que antes disso, o advogado cobrou 10 mil reais para poder soltar ele. Chegamos na época da campanha da Fogueira Santa. E ela falou, Rosane, como que eu vou fazer? Ou eu faço a campanha, ou eu dou o dinheiro do advogado. O que eu faço? Eu falei, Hilda, se fosse você, eu ia pro altar. Ela colocou o voto dela no altar e fomos, na segunda vez, tentar ver o Fábio. Porém, foi inútil, não conseguimos entrar. Mas o advogado falou assim, olha, dona Hilda, o Fábio pegou 10 anos de cadeia até mais. E continuamos na fé. Continuamos na fé confiando nesse voto que ela colocou no altar. Eu não sabia a fé, eu não sabia o que era fé. Nunca ninguém me apresentou fé. Mas eu fiz uma oração. Eu lembro de olho aberto, deitado no colchão que chama de jega, eu falei com Deus, ó Deus, se você existe, então me ajuda. E eu me recordo que colocaram no santo culto, o bispo fazendo a reunião, e eu não entendi a palavra de fé, mas eu só sei de uma palavra que ele disse assim, olha, não importa onde você está, Deus ele está aí com você. A pessoa pode não prestar, pode não ter méritos, mas se ela tem sede e fome de justiça, o Espírito Santo visita essa criatura. Aquilo ali despertou dentro de mim o seguinte, olha, tem jeito. Então tem jeito. Foi com que a minha mãe estava na igreja buscando por mim. E eu não sabia. Então, Deus operou. Minha mãe sacrificou por mim. E foi então que, no dia do julgamento, na segunda audiência, não apareceu ninguém. Só estava eu diante do juiz. E o advogado disse, olha, como que eu posso condenar esse rapaz se não tem ninguém aqui? E ele falou, então vamos marcar a terceira audiência. Na terceira audiência, novamente não apareceu ninguém. Então o juiz olhou para o advogado e falou, olha, sai com essa pessoa diante de mim aqui e leva ele embora, me absorveu. Foi então assim que eu falei, olha, agora eu vou endireitar a minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, eu vou agora então reatar minha vida amorosa com ela e com a minha mãe. Mas pela minha surpresa, elas já estavam na igreja. E ela virou para mim e falou, olha, é o seguinte, me desculpe, mas a partir de hoje eu entreguei a minha vida para Jesus e a gente não vai viver a vida que a gente vivia. E ali foi a minha decisão. Eu falei, meu Deus, a partir de hoje eu não vou mais colocar o coração no Fábio. Agora eu quero conhecer esse Deus que eu fui buscar por ele. Eu quero conhecer ele. Eu quero conhecer o Senhor. Na minha cabeça, eu pensava, não, ela deve ter arrumado alguém na igreja melhor do que eu. Então naquela noite eu lembro que eu saí tão revoltado que eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou lá na igreja e eu vou descobrir, eu vou saber o que está acontecendo lá, por que elas estão mudadas desse jeito. Até então eu pensava que era engano delas, né? Mas de fato elas tinham mudado. O Espírito Santo me tomou por inteira, daquela paz, daquela alegria, daquele gozo na alma. Quando eu falo, eu lembro como fosse hoje. Aquele vazio que existia dentro de mim acabou. Aquela dependência do meu namorado, aquela coisa que eu precisava dele, já não existia mais. Porque eu conheci um bem maior que me amava e valorizava. Então começou a minha jornada de fé. Então foi quando eu pedi, me liberta dessa mente eufórica, dessa mente descontrolada, dessa mente doente. Foi então que Deus me libertou. Foi incrível o que aconteceu, porque aonde eu morava tinha o ponto da biqueira, aonde ficavam as amizades. Eu não cheguei a ir até onde ele estava, mas de longe eu já comecei a sentir o nojo. Eu via pessoas que passavam do meu lado com um cigarro na mão, e eu sentia nojo, aquilo me embrulhava, me dava dor de cabeça. Eu falei, ué,
tem alguma coisa diferente. Então foi quando eu percebi que de fato eu estava livre. E eu comecei a ver realmente que ele tinha desejo de mudança, ele tinha desejo de mudar. Aí eu falei para Deus, olha, já que eu estou livre do vício, agora eu preciso que o Senhor habite dentro de mim. O pastor falou, olha, você que deseja receber o Espírito Santo, nós vamos fazer aqui na igreja um propósito, pedir a Deus um novo coração. Até que numa quarta-feira, com lágrimas, eu falei para Deus, olha Deus, se um dia o Senhor me der o Espírito Santo, o Senhor nunca vai se arrepender de ter me dado o teu Espírito. E eu fui nessa quarta-feira para a igreja. O pastor disse, olha, você que está aqui na frente, faça silêncio, não diga nada. Aquilo abriu a janela da minha alma para encontrar com o Espírito Santo. E naquele exato momento, uma força me tomou. Sabe, uma presença engigantou dentro de mim. E eu falei, e junto com isso veio aquela voz, acabou, meu filho. E aquilo foi uma alegria na minha alma, porque eu nunca tinha sentido isso. Eu já sentia a sensação das drogas, todas as substâncias, eu sabia os efeitos que ela causava, a alucinação, a alegria momentânea, mas aquilo dentro de mim eu nunca tinha sentido. E naquele exato momento eu queria sorrir, eu chorava, não sabia se eu chorava ou se eu sorria, porque eu falei, eu tive uma experiência com algo sobrenatural que eu nunca imaginei na minha vida. E eu falei, meu Deus, o Senhor está dentro de mim. Como que pode uma pessoa que um dia foi viciada, lhe causou tanta decepção, e hoje eu te recebi. Agora eu vou cumprir aquilo que eu falei para o Senhor. Que o Senhor me desse o teu Espírito, jamais eu ia decepcionar o Senhor. Com esses frutos do Espírito Santo, ele começou a dar alegria. Prazer de estar junto com ele, estar junto conosco. Ele tinha prazer de estar com a família, dia de domingo, de almoçar. A minha sogra já tinha paz, ela tinha alegria, ela já sorria. Ela já tirava aquele semblante caído, de triste, preocupada. Ela já não tinha mais. Ela já tinha confiança nele. Pronto, agora o Fábio Rosana está na mão de Deus. Graças a Deus. Agora sim eu respiro sossegado, porque agora o meu filho está na mão de Deus. Eu posso dizer que essa palavra se concluiu na minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servimos. Hoje a minha mãe é obreira, aquela que um dia me apresentou o vício. Hoje ela é obreira. Aquela namorada lá atrás que lutou, que passou por tudo que passou, hoje é a minha atual esposa. Eu sou casado com ela, somos felizes. Hoje nós estamos aí para 23 anos juntos. Falar da Igreja Universal é falar de um iniciar de vida. A Igreja Universal, ela não só acolheu, ela deu o que a família precisava. A Igreja Universal deu, acima de tudo, a fé. Hoje a minha família, ela é respeitada. As pessoas pedem por referência de transformação, pedem conselho, pedem ajuda. Hoje as pessoas veem a nossa família como um exemplo. E eu tenho orgulho de falar da Igreja Universal, porque eu sou a Igreja Universal. E quando você pisar a planta dos seus pés aqui na nossa catedral, só de você pisar a planta dos seus pés, tudo já vai mudar. Se você era uma pessoa que enxergava só preto e branco, você vai enxergar o colorido, o brilho de Deus na sua vida, tá bom? Eu vou encerrar aqui a minha participação, eu vou te aguardar aqui na nossa catedral, tá? Os horários estão aí, ó. O primeiro horário é às 6 da manhã, às 9, nós temos também às 15 horas e às 18 horas. Você vai vir e quando você chegar aqui, minha amiga, meu amigo, todos sairão revestidos do poder de Deus, tá bom? Você vai ficar agora com o Bispo Sérgio Cardoso consagrando o azeite. E este mesmo azeite, nós vamos entregar ele nas suas mãos no dia 3 de abril, tá bom? Que Deus te abençoe, muita luz na sua vida e até nosso próximo encontro.
graça me salvou. Quão grande o seu amor por mim, um pecador. Muito longe me buscou. Jesus, meu bom pastor. Jesus me tocou. Seu toque transformou minha vida em meu ser. Sua graça me salvou. Jesus me tocou. Seu toque transformou minha vida e o meu ser. Sua graça me salvou. Olá, que o Espírito de Deus abençoe você e toda a sua família. Eu já queria que você preparasse o seu copo com água, porque daqui a pouquinho, ao final da nossa programação, nós teremos um momento da oração em seu favor. Vamos pedir a Deus para que Ele te dê força para lutar e poder para você vencer toda a força do mal, todos os vícios que têm afetado você e a sua família, tá bom? Agora, eu quero que você preste atenção na história dessa pessoa que venceu os vícios. E saiba que existe uma saída, independentemente do tempo ou do vício que você tem, existe uma saída. Quando você toma a decisão de dar o primeiro passo, um passo na direção da fé, um passo na direção de Deus, então o espírito do vício que tem te trazido dor e sofrimento, ele é arrancado e a sua vida ela é marcada entre um antes e um depois. Vamos acompanhar, já já eu volto. Meu nome é Jorge, eu tenho 45 anos, eu fui condenado a 23 anos e estou tirando 11 anos do CPP de São Vicente. O meu pai foi assassinado em São Paulo, foi aonde que veio acontecer que eu virei a cabeça. Então ali eu comecei a sair às noites, encontrei alguns colegas e comecei a beber, comecei a usar maconha, comecei a usar cocaína e depois me apareceu uma colega para mim, dizendo que um rapaz tinha ligado para ela, dizendo que queria ter um encontro com ela e queria fazer coisas acima do que ela pensasse. Eu não gostei da situação que ele falou e ela ligou com o mesmo número dela para esse rapaz e ele veio se encontrar com ela. E nós arrumamos uma emboscada e nesse período aí que ele chegou, nós entramos no carro dele e nós saímos um pouco lá na frente, nós parou o carro e foi aonde ali que eu vim tentar tirando a vida desse rapaz. Naquele momento ali, eu entrei em desespero. O que eu fiz da minha vida? Foi aonde que nós fugimos
E depois nós se distanciamos e eu fiquei no período de 3 anos procurado da justiça. Na época, meu filho tinha 8 e a minha filha tinha 10 anos. Desculpa. Cresceram sem estar à minha presença e não tive aquela educação de ensinar eles um exemplo de pai, como meu pai fez comigo. Nesse período, eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Quando eu ia deitar, aparecia a fisionomia do rapaz me olhando, ele pedindo socorro. É muito triste, porque quando eu via qualquer baque dentro de casa, eu já pensava que era a polícia que já estava entrando dentro de casa para me prender. Passei nesse período, de ver vultos, insônias, depois que eu tentava dormir, mas não conseguia dormir. Então, nesse momento da angústia, eu procurava preencher dentro de mim com maconha, com cocaína, até mesmo com cigarro. Os 3 anos começaram a se passar e eu pensava que eu não ia mais ser preso, mas foi só totalmente um engano. Chegou o momento que terminei de almoçar, peguei a moto e fui dar um rolê na rua. E neste momento foi aonde me apareceu uma viatura e me abordou, pedindo os documentos, e aonde que eles puxou ali na viatura, e constou que eu estava procurado de um homicídio. E aonde ali que eles me levaram para a comarca, e depois dali me conduziram para um CDP. Ali eu vi que a casa tinha caído. Quando eu entrei para aquele raio ali, o desespero aumentou mais ainda. Sentei lá num canto, baixei a cabeça e comecei a pensar como que eu ia sair dali de dentro. De que forma que eu ia agir para tomar uma decisão para sair dali. Para sair de dentro daquela prisão, fisicamente, é uma coisa. Mas o problema é que eu estava preso, era dentro de mim espiritualmente. E veio os pensamentos de eu querer tirar até minha própria vida dentro do boi, como fala, que é dentro do banheiro. Nesse período, a minha esposa, Sandra, ela já buscava na Universal por mim e passava fé para mim, que eu tinha que me entregar para o Senhor Jesus. Então, nesse período, o pessoal da Universal, os obreiros, os pastores, já fazia a obra lá dentro, entregando jornais, livros que ajudou a gente bastante, bíblias, onde que teve um obreiro que ele pregou uma palavra de João 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim que eu recebi essa palavra do Senhor Jesus, da Bíblia Sagrada, eu dobrei o meu joelho dentro dessa palavra e pedi perdão para o Senhor Jesus, aonde que eu pensava mais, que me carregava aquela culpa, é que eu pensava muito era na família desse rapaz. Comecei a orar pedindo perdão, que o perdão é tudo. Após quando eu pedi o perdão sincero, de corpo, alma e espírito, foi onde que deu um alívio dentro da minha mente e dentro do meu corpo. Naquele momento ali, eu senti uma paz sobrenatural que eu nunca tinha esperado na minha vida. E ali eu vi que realmente Jesus, ele tinha me perdoado e tinha me dado mais uma chance e uma oportunidade para eu caminhar.
e aonde que eu me revoltei com essa situação, porque eu desejava ter o Espírito Santo, aonde que eu vi no jornal, né, onde que os obreiros tinham me dado, que era uma mensagem do Bispo Macedo, né, estava nesse jornal, que a pessoa sem o Espírito Santo, ela não era nada, era como se fosse uma folha seca. Foi na onde que ali me chamou a atenção e eu me revoltei com essa situação. A minha esposa veio na visita, né, e nós sentamos, nós conversamos a respeito dessa palavra, né, que estava no jornal, que eu precisava receber o Espírito Santo ali. Era minha vida, abrir mão daquilo que estava dentro do meu coração. Foi entrega de corpo, alma e espírito 100%, sem reserva, o tudo nosso por tudo de Deus. O que eu mais desejava era ter o Espírito Santo dentro de mim. E ali foi onde que eu comecei a orar, né? Foi onde que eu comecei a fazer jejum, os propósitos, nas madrugadas, à meia-noite, nos horários que passavam na rádio da Universal. Eu dentro da cela, à noite, umas 7 da noite, eu dobrei o joelho e comecei a buscar o Senhor Jesus, pedindo ao Senhor Jesus que Ele derramasse o Espírito dele dentro de mim, porque sem o Espírito Santo eu não seria nada. E pedi com toda a força, me entreguei com toda a força também, né? E aonde é ali que eu recebi a força extraordinária do Espírito Santo dentro de mim, uma alegria que invadiu a minha alma. Só ficou eu e Jesus só, não tinha mais ninguém do meu lado. Eu não sabia se eu chorava ou se eu dava risada ou o que eu podia fazer. Eu só sei de uma coisa, que Jesus, ele derramou uma paz tão forte dentro de mim que saciou, preencheu o vazio, preencheu dentro de mim, tirou tudo aquela agonia. Antes que eu só ouvia a palavra, agora eu queria falar do Senhor Jesus, do que Ele fez na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo em 2012 e já estou há 11 anos dentro do presídio fazendo a obra e nada me prende, porque o que me prendia era só as grades naquela época, mas hoje já sou livre de todas essas algemas que é material aqui na terra. A pior prisão que tem não é a pessoa presa no presídio, mas as pessoas que estão lá fora presas nas angústias, na depressão, no medo, no pecado. Essas pessoas têm tudo, mas não têm nada. Hoje eu tenho uma vida abençoada, que eu tenho o Espírito Santo hoje. A minha esposa, nós somos felizes. Os meus filhos, nós somos felizes também, todos abençoados. Hoje, mesmo aqui dentro do presídio, né, o Senhor Jesus abriu uma porta de oportunidade. Hoje eu estou trabalhando há 1 ano e 4 meses, né? Não falta nada para mim, porque o Espírito Santo, ele supre tudo. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. Agradeço todos da UNIP por o trabalho que eles fazem maravilhoso e a sede de ganhar almas, e também por o que o Bispo Macedo faz por os presidiários, de ajudar essas pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, né, dentro dos presídios. Eu já falei para o Senhor Jesus que o voto que eu fiz aqui dentro desse presídio, que eu atravessasse essas grades para fora, a primeira coisa que eu vou me encontrar é agradecer ao Senhor Jesus no altar da Igreja Universal, que foi ali que eu encontrei o Senhor Jesus. Olha, toda vez que a gente acompanha, que a gente assiste testemunhos como esse, isso acaba nos mostrando o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa quando ela toma a decisão
de dar um passo na direção da fé. O Jorge, que antes era viciado em cocaína e tantas outras substâncias, não tinha paz, não dormia à noite, ouvia vozes, via vultos, uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente fracassada por causa dos vícios. De repente, assim como o Jorge, você tem vivido uma vida hoje parecida. O vício roubou a sua paz, roubou a sua dignidade, o vício destruiu a sua família, tirou oportunidade. Hoje talvez você é uma pessoa que vive dependente de um vício. Você trabalha em função do vício, você vive em função do vício. O vício está tirando tudo de você. Já destruiu o seu casamento, já destruiu a sua família, tem destruído a sua saúde. E diante dessa situação você já não sabe mais o que fazer. Saiba que, assim como Deus, ele mudou a vida do Jorge, Deus também, ele pode mudar a sua vida. Deus, ele pode mudar a sua história. Você não precisa passar mais tempo no vício. Você não precisa mais ser dominado, controlado, escravizado por essa substância. A partir do momento que você toma uma atitude de fé, uma decisão de lutar, então Deus, ele te dá poder para vencer. Eu vou colocar para você agora mais histórias de pessoas que venceram os vícios. Pessoas que chegaram no tratamento para a cura dos vícios com a vida totalmente destruídas, fracassadas, derrotadas, acumulando fracassos na sua vida. Pessoas que o vício trazia dor e sofrimento para ela. Mas quando elas decidiram dar o primeiro passo e chegar ao tratamento, Deus não apenas mudou a história dela, como hoje elas são um testemunho vivo. Flávia, você tinha visto do quê? Eu tinha compulsão por compras, pastor. Eu vivi uma vida, eu me casei, tinha uma vida confortável e eu gastava muito, muito mesmo, de ir para o shopping, de comprar, sei lá, 10 bolsas. E aí, quando eu estava fazendo isso, né, eu tinha que, às vezes, mentir para o meu esposo, porque ele via tudo aquilo, né, eu chegava com sacola, escondia no guarda-roupa, e isso trouxe, assim, chegou uma época que não dava mais para manter isso, e veio muito de cartão e complicou a situação. Para as pessoas entenderem, Flávia, você era viciada em gastar dinheiro, você era viciada em comprar coisas. E como que era o casamento da Flávia, como que era a Flávia por dentro por causa desse vício? Pastor, hoje eu sei, né, que eu fui liberta desse vício, que era uma coisa assim, que algo faltava. Por que eu comprava tanto? Aí quando eu cheguei aqui, eu participei das reuniões, me libertei e hoje, graças a Deus, estou liberta disso, dessa compulsão de comprar. Hoje é só o que precisa mesmo e está tudo bem. Você está